não rende em alta RPM. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star e bora pro vídeo. Aqui é o seguinte, ó, eu já anotei alguns pontos aqui que eu vou estar mencionando com vocês hoje sobre por que o motor não rende em alta RPM. Se você tem uma moto, tá, preparada, principalmente se for preparada, original, já é projetado para aquilo, beleza? Então, um exemplo, eu tenho uma moto original, já está projetado ali com pico de torque e potência, vai olhar na ficha técnica dela, já vai te dar todas as medições que foram feitas segundo o fabricante, beleza? Então, quando a gente fala assim, por que minha moto não rende em alta RPM, a gente está falando de uma moto preparada, beleza? Então vamos lá, eu anotei alguns pontos aqui que eu vou mencionar o porquê que a moto não pode, ou seja, não está rendendo em alta RPM como talvez você queira que ela renda em alta RPM, beleza? O primeiro ponto é cilindrada muito alta para o cabeçote que você tem. Como assim? Vamos lá, esse primeiro ponto eu vou explicar aqui, ó. É o seguinte, quando a gente fala de cilindrada, tá? A gente tem um cabeçote e ele tem um determinado tamanho de válvulas, certo? Na admissão e um determinado tamanho de válvulas aqui no escapamento, certo? Então quando a gente fala de tamanho de válvulas, foi já determinado de acordo com a configuração do seu motor. Como assim configuração do seu motor? De acordo com cilindrada, certo? A cilindrada que você tem entre diâmetro de pistão, curso no virabrequim e RPM do seu motor, certo? Quando eu começo a aumentar a cilindrada do meu motor, o que vai acontecer? Se eu não altero o diâmetro de válvulas, esse motor ele já começa a ter uma melhor faixa de RPM mais baixa, ou seja, eu começo a diminuir a curva de torque e potência desse motor, trazendo ele um pouco para baixa RPM, certo? É claro, isso aí depende da cilindrada que você está colocando. Coloquei um 4mm, não vai mudar muita coisa. Coloquei um 190, também não vai mudar muita coisa. Agora, coloquei um 250, um 270, 280, na cilindrada, com cabeçote original, válvulas originais, eu já desloco a faixa de RPM mais para baixo. É a mesma coisa se você pegar assim, uma moto ou um carro, por exemplo, você pega a configuração de um carro, um caminhão, uma caminhonete, você vai ver, claro, não estou falando dos diesel, tá? Que já é diferente, turbo também é diferente, mas a gente vai falar de um motor mais aspirado, mais antigo, uma concepção de carro mais antiga, você vai ver que eles têm curso de virabrequim maior, tem diâmetro de pistão também relativamente maior e o cabeçote tem válvulas pequenas, então ele desloca a faixa de RPM mais para baixo. Por quê? Porque o cabeçote, quando eu tenho válvulas menores e uma cilindrada muito grande, vai chegar numa faixa de RPM que a garganta, a área que você tem dessas válvulas é insuficiente, ou seja, vai começar a amarrar o seu motor, vai começar a ter perca de resultado numa RPM mais alta. Então, o desempenho desse motor vai ser numa RPM mais baixa, certo? Por quê? Porque você tem válvulas menores, tanto na admissão quanto no escape. Na admissão vai ser para a entrada do fluxo, no escape vai ser pela saída dos gases do escapamento. Então, quando você tem válvulas menores para cilindrada maior, você está deslocando essa faixa de RPM para uma rotação mais baixa, tá? Então, as válvulas também são um dos motivos, tá? Diâmetro de válvulas, beleza? E a área que você tem aqui no cabeçote, nos dutos do cabeçote. Então, isso pode limitar o seu motor. Então, se você tem um motor que tem uma cilindrada muito alta, tá? Muito alta, claro, tem um 70 também, até um pistão 70. Tem um pistão 70 e não está rendendo muito bem em alta, é porque você talvez está usando o cabeçote com válvulas menores, beleza? Eu já tenho válvulas maiores, aí pode ser comando de válvula, aí o comando não está atendendo à expectativa do seu motor ali, certo? Se você já colocou válvulas maiores, tudo aquilo para trazer uma RPM maior no motor, pode ser comando de válvula. Outro detalhe pode ser também que você tem um curso no virabrequim muito grande, ou seja, você tem um diâmetro de pistão menor e curso no virabrequim muito grande. Quando eu coloco muito curso de virabrequim no meu motor, o que vai acontecer? Começa a trazer esse motor mais com um motor subquadrado,
ou seja, um motor mais de baixa RPM, certo? Porque o curso do virabrequim, quando eu aumento ele muito, vai ser um motor mais de torque, uma pegada mais de baixo, um motor para empurrar, certo? Um motor que tem muito torque nesse motor. Então, quando ele tem muito torque, não vai ser um motor que gira em alta RPM e também fica suscetível a quebras, tá? Toda vez que eu pego um motor, começa a aumentar muito o custo de virabrequim, o que vai acontecer? Se eu colocar esse motor para girar numa alta RPM, a chance desse motor quebrar é grande. Por quê? Porque muito custo no virabrequim não aceita alta RPM, tá? Isso em rotações mais altas, tá? Por quê? Quem entra critério de VMP, RL e N outros fatores que você precisa ser analisado quando você está colocando mais curso no seu virabrequim. Então, curso também, dependendo da proporção que você tem para o pistão, diâmetro de pistão que você tem, vai influenciar também se o seu motor vai ter uma pegada mais em baixa RPM, beleza? Lembrando, tá, mas eu tenho um motor que ele tem muito torque, tem uma cilindrada muito grande, o cabeçote ele tem válvulas originais, mas atinge alta velocidade. É diferente alta velocidade para alta RPM, beleza? RPM são as rotações por minuto, é o quanto de giro, ou seja, o quanto de desempenho, claro, a rotação que você está tendo e o desempenho que você está tendo numa determinada faixa de RPM do seu motor, beleza? Lembrando também, ó, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Então vamos lá, falei do cabeçote, falei aqui do custo do virabrequim, outro detalhe, tá? Comando de válvula também, às vezes, coloquei um levante muito grande, o comando pode estar influenciando, pode estar tendo, ao invés de ter ganho, tem uma turbulência, porque o levante é muito grande para o diâmetro de válvula que eu tenho. Então, acaba que ao invés de ter resultado, eu acabo tendo perda. Então, numa faixa de RPM, esse motor vai segurar mais do que ter resultado. Então, ele vai trazer perda de desempenho em alta RPM. Então, o conjunto, tá? O primeiro passo aqui que eu estou mencionando, para um motor que não está rendendo em alta RPM, como que você vai analisar? São esses fatores, a cilindrada que você tem, se tem muito curso, se não tem, o cabeçote que você tem, que é assim, 80 ou 90% está relacionado a cabeçote e comando, certo? Por quê? Agora, se eu tenho mais válvulas maiores, um comando adequado para as válvulas que eu tenho, aí sim, eu tenho mais resultado e consigo fazer com que esse motor ele tenha um desempenho melhor numa RPM mais alta, beleza? E se você quer um motor de extremo giro, o custo do virabrequim mais baixo, certo? Para você ter um pistão maior, válvulas maiores, é um motor para girar numa RPM bem alta, beleza? O segundo ponto aqui, ó, é taxa de compressão, beleza? Eu coloquei taxa de compressão alta, tá? Quando eu tenho uma taxa de compressão muito alta, isso pode fazer com que eu amarre esse motor em alta RPM. Como assim, Otávio? Taxa de compressão não é bom para ter resultado no motor, para ter mais potência? Sim, é bom para ter mais resultado e mais potência no motor. Só que quando eu tenho muita taxa de compressão, o que vai acontecer? Eu elevo muito a pressão e temperatura sobre a cabeça do meu pistão. Numa alta RPM, o que vai acontecer? A pressão vai ser muito grande sobre a cabeça do pistão. Então esse motor, ao invés de começar a ter ganho, começa a ter perda de resultado em alta. Então esse motor fica ruim de alta RPM. Como que eu faço para resolver esse problema? Aí você precisa ter uma limpeza e retirar essa pressão da cabeça do pistão. Você precisa ter uma limpeza melhor dos gases, certo? E retirar essa pressão sobre a cabeça do pistão. Eu consigo fazer isso através do comando de válvula, trabalhando o overlap do comando de válvula ali, um overlap maior, para me ter uma limpeza dos gases maior e retirar essa pressão sobre a cabeça do pistão. Então esse motor em alta RPM, ele vai ter um resultado, ele vai continuar tendo um resultado bom. Agora, se eu mantenho um overlap mais baixo, isso vai trazer um resultado pior para o meu motor e ele pode segurar em alta. Então, se você tem um motor com taxa de compressão muito alta, mas está com o combustível tudo certinho, mas em alta não está rendendo, pode ser o comando que você está colocando. Então, você pode testar um comando com maior overlap, talvez levante. Aí você vai ter que ir testando, porque o comando, na realidade, ele tem que ser calculado de acordo com o cabeçote que você tem, com a configuração de motor que você tem. Mas é basicamente só para você ter uma ideia que esses pontos que você trabalha no comando, você tem um resultado melhor com a taxa de compressão mais alta. Beleza? É um ponto que pode influenciar diretamente ali se o seu motor vai ter perda de resultado em alta RPM. Beleza? Então, o que eu mencionei, eu até anotei aqui do overlap. O overlap ele limpa, faz essa limpeza, vai ter uma limpeza maior dos gases. O overlap, tá, pessoal?
É o momento que as duas válvulas aqui, ó, elas estão abertas ao mesmo tempo, certo? A sua válvula de escape ela está se fechando e a válvula de admissão ela começa a se abrir. Então as duas estão abertas ao mesmo tempo e nesse momento há uma limpeza dos gases restantes aqui da queima, certo? Porque é uma contrapressão, uma pressão puxando aqui basicamente os gases aqui e a admissão está aberta, então vai ter uma limpeza melhor dos gases aqui. Porque quando eu tenho gases restantes da queima aqui, esses gases eles têm uma expansão maior, porque são gases quentes, então eles ocupam muito espaço. Eu consigo colocar menos combustível. Então isso é ruim. E outro detalhe é que se eu tenho um menor overlap, a pressão sobre a cabeça do pistão começa a ficar muito alta, certo? Que aí já entra no critério de taxa dinâmica do motor. A pressão começa a ficar muito alta, quando ela começa a ficar muito alta, eu perco o resultado em alta. Então eu posso trabalhar um dos pontos, tá? Não é só o overlap do comando que vai fazer a total diferença, tá? Mas é um dos pontos que vai fazer com que você evite esse problema quando você usa taxa de compressão muito alta. Beleza? Vamos lá para o próximo ponto, que é o seguinte, é acerto, tá? O próximo ponto eu coloquei acerto, vamos colocar primeiro como carburação, tá? E TBI. Quando eu falo carburação e TBI, não estou falando ainda da regulagem, estou falando aqui do ventre do carburador e do TBI que você usa. O ventre do carburador e do TBI, ele tem que ser calculado de acordo com a configuração do seu motor e RPM que esse motor vai girar. Porque o ventre aqui, um exemplo, esse aqui tem 32 milímetros de ventre, que é essa área aqui do ventre, certo? A área interna, que é a área mínima passagem aqui, ó, do carburador. Certo? Então essa mínima passagem aqui, essa menor área aqui tem 32 milímetros de acordo com o fabricante desse carburador, certo? Então o que que acontece? Esses 32 milímetros vai atender a uma determinada cilindrada, a uma determinada RPM que eu tenho no meu motor. Então o ventre ele vai atender a uma determinada cilindrada e rotação que você tem no seu motor, beleza? Existem cálculos, a gente ensina esses cálculos no nosso curso de preparação, onde eu ensino como escolher o ventre ideal de acordo com a configuração que você tem no seu motor. Mas é de extrema importância que você entenda que o ventre pode limitar. Por que pode limitar a rotação? Porque é o seguinte, se eu tiver um ventre muito pequeno, tá, para uma determinada configuração e RPM do meu motor, esse ponto, o carburador ou o TBI, ele começa a ser um ponto que está restringindo o desempenho em alta RPM, ou seja, porque ele começa a restringir, ele atende até uma faixa de RPM, ultrapassou aquela faixa de RPM, eu já começo a ter perca de resultado nesse motor, beleza? E também é válido, por exemplo, vou colocar um ventre, então nesse caso vou colocar um ventre maior para o meu motor. Se você colocar um ventre maior, embaixo a RPM vai ficar ruim, porque você tem um ventre muito grande, então a entrada, você tem uma área muito grande, quando o seu pistão puxa, ele é pequeno, você colocou um exemplo, coloquei um carburador 40 no meu motor 4 milímetros. Você tem um carburador muito grande, o seu pistão é pequeno, a força, porque o seu motor é aspirado, ele vai puxar, então há uma expansão muito grande aqui, certo? Porque há um espaço muito grande, a velocidade fica lenta e você perde resultado em baixa RPM, o motor fica terrível, é difícil de dar um resultado, ou seja, uma regulagem boa ali de média para baixa RPM, certo? Em alta, vai ter um resultado bom? Vai, mas não é aquilo que você precisa. A não ser que seu motor, por exemplo, tem um 4 mil vai girar 14, 15 mil RPMs, aí é diferente. Mas agora, se eu tenho um 4 mil que vai girar 8, 9 mil, eu não preciso de um carburador de 40 milímetros. Se você quer que eu fale traga um vídeo sobre tamanhos de carburador, ventre, para uma determinada cilindrada, comenta aqui para mim que eu trago esse vídeo para vocês. Beleza? Então, ponto importante, o ventre pode limitar, beleza? Se você tem um ventre pequeno para a cilindrada que você tem, isso vai limitar. Já montei motores, tá? Por exemplo, montei um motor com 200 e poucos cilindradas, tá? 230 cilindradas, usando um carburador de 150. Dá regulagem? Vai dar regulagem. Só que esse carburador, o ventre dele é pequeno, certo? É pequeno para a cilindrada que eu tenho. Vai atender bem a baixa, a média, mas na alta vai ficar ruim. Esse motor vai segurar na alta RPM, não vai ficar um motor bom. Agora, se eu quero ter um resultado melhor, num 230, eu vou colocar um carburador com ventre maior. Assim eu consigo ter um resultado melhor, numa faixa de RPM um pouco mais alta, trazendo até mais potência para o motor. Beleza? E da mesma forma o TBI, tá? Da mesma forma que o carburador ele tem o ventre, o TBI também tem o ventre dele, que é o espaçamento interno dele. Então esse espaçamento interno vai influenciar diretamente se o seu motor se atende a uma determinada faixa de RPM ou não.
beleza? E o próximo ponto é o seguinte, alimentação. Isso aqui é importante demais, porque às vezes a gente monta um motor e o motor não rende. Eu pego, começo a acelerar o motor e não dá velocidade, o motor não rende. O que pode estar acontecendo? Por mais que o seu motor não falha, não embola, você acha que a regulagem possa estar boa, mas você não passou em sonda, não passou em nada, só fez a primeira regulagem, esse motor, o que pode estar acontecendo? Pode estar com falta. Certo? Quando está com falta, o que vai acontecer? O motor não tem um bom resultado. Começa a ter falta de combustível, falta de alimentação numa determinada RPM, o motor não vai render, ele vai amarrar, ele vai segurar, certo? Então, regulagem é de extrema importância, beleza? Quando você estiver fazendo o seu motor preparado, você quer de uma determinada faixa de RPM, não está rendendo, você olhou todos os pontos e mesmo assim não está rendendo, o que você tem que fazer? Olhar a alimentação do seu motor, vai lá, regula, se é no carburador, os ciclos de baixa, de média, de alta, se é no TBI, aí é bico injetor, remap, full controller, beleza? Para você fazer o acerto da sua motocicleta. Se você quer saber sobre carburação, regulagem, tem um vídeo, vou deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo aqui, para você assistir sobre regulagem de carburador, beleza? De extrema importância e ela também vai fazer com que o seu motor amarre uma RPM mais alta. Beleza? Segundo ponto é o ponto de ignição, tá? Segundo ponto, o próximo ponto é o ponto de ignição. O que é o ponto de ignição? O ponto de ignição é o momento que a sua vela ela solta o arco elétrico ali, certo? Quando ela solta o arco elétrico, acontece a queima da misturar combustível para até a frente de chama pegar sobre a cabeça do pistão e movimentar. Então há um ponto de ignição, seja APMS ou DPMS. Então é um ponto adiantado ou um ponto atrasado. Geralmente vai ser APMS, que é antes do PMS, certo? Então esse APMS acontece, mas geralmente até a frente de chama pegar sobre a cabeça do pistão acontece em DPMS, porque existe um tempo ali para se queimar, a misturar combustível dentro da câmara de combustão. É muito rápido, mas existe um tempo ali. Então existe um avanço, ou seja, a curva de ignição da sua moto. Essa curva de ignição, ela vai influenciar em vários fatores ali de desempenho do seu motor, beleza? Se você quer saber sobre o ponto de ignição, tem um vídeo aqui, gravei um vídeo também, vou deixar no card ou aqui embaixo aqui para você assistir esse vídeo sobre ponto de ignição, beleza? Porque é o seguinte, por que o ponto de ignição ele pode atrapalhar seu motor em alta? Às vezes eu vou lá, eu tenho um equipamento onde eu consigo alterar o ponto de ignição e eu coloco muito ponto de ignição. Quando eu coloco muito ponto de ignição, o que pode acontecer? Numa determinada faixa de RPM, ao invés de ter resultado, eu começo a ter uma contrapressão, ou seja, a frente chama já aconteceu, só que ela já passou do PMS, o seu pistão está subindo para o PMS, então existe um contratrabalho, o seu pistão tem que subir, empurrando novamente a misturar combustível, a frente chama a combustão que aconteceu para cima, para depois se movimentar. Então isso há uma perca de energia e isso também pode quebrar o seu motor, beleza? Então, quando a gente fala de ponto de ignição, o ponto errado, o avanço de ignição errado, o trabalho de ponto de ignição errado, pode estar fazendo com que o seu motor amarre uma determinada faixa de RPM. Por isso que existe um exemplo, vou pôr muita taxa de compressão, álcool, metanol, precisa ter mais ponto de ignição, uma centelha maior, um arco elétrico mais forte, por conta desse tipo de combustível, da taxa de compressão que eu uso. Só que eu preciso também conciliar a comando de válvula que eu uso e também a determinada faixa de RPM que eu vou colocar esse motor para estar girando. Por quê? Porque senão eu perco o desempenho numa determinada faixa de RPM desse motor. Então o ponto de ignição também é um ponto para se analisar. E o último ponto aqui é o seguinte, é o escapamento, tá? A gente falou sobre a admissão, sobre a entrada do fluxo, sobre válvulas, sobre comando, falamos sobre carburação, que também está relacionada à entrada, sobre diâmetro de pistão, custo do gear braking, quando a gente fala dentro, no início do projeto. Depois disso tudo, a gente também fala sobre o quê? Sobre a parte de saída dos gases do escapamento, sobre o escapamento em si. Então o escapamento em si, por exemplo, eu posso preparar o meu motor, usar um escapamento original? Pode, só que é o seguinte, se eu tenho uma cilindrada muito alta, muito taxa de compressão, eu já tenho mais pressão, lembra que eu falei que se você coloca mais taxa de compressão, é mais pressão e mais temperatura, é mais pressão, mais temperatura sobre a cabeça do pistão. Quando eu coloco um escapamento fechado, um escapamento original, com muita taxa de compressão, ou um motor que seja relativamente grande,
eu vou ter uma contrapressão. Por quê? Porque eu tenho muitos impedimentos dentro do escapamento original que vai gerar uma contrapressão, aumentando muito a temperatura sobre a cabeça do pistão, e isso vai ter perda de resultado. Pode até quebrar o motor? Pode até quebrar o motor, mas isso aí depende do tamanho do motor também, certo? Então, o escapamento ele não pode ser muito fechado, tá? E isso está relativamente ligado à perda de desempenho, certo? E também em alta. O motor não vai render em alta RPM, porque o escapamento não é livre, certo? Por isso que a gente precisa de um escapamento que ele seja livre, ele tem uma saída boa, ele tem um desempenho bom, para que ele consiga fazer com que os gases aqui da queima, eles saiam perfeitamente e não haja essa contrapressão e aqueça muito, ou seja, eleva a temperatura sobre a cabeça do pistão. Se eu tenho um escapamento bom, um escapamento que é livre, que é um escapamento que faz com que todos os gases eles não tenham impedimento na saída, o que vai acontecer? Mais potência para o motor, certo? E também um motor que trabalha, ou seja, tem um resultado bom em alta RPM. Então você tem que ficar atento nesses pontos, porque se você quer um motor tanto de alta RPM, você tem que pensar na entrada da mistura de combustível e na saída dos gases do escapamento. Esses pontos são de extrema importância para você não ter perda de resultado no seu motor. Então, se você analisar todos esses pontos que eu acabei de mencionar para vocês aqui, se o seu motor não está rendendo em alta, analisa todos esses pontos. Se você analisou, viu que num ponto realmente você precisa fazer algumas modificações, faça essas modificações para você ter um resultado melhor em alta RPM. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos aí para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, e comenta aqui embaixo também se o seu motor ele amarra em alta RPM e se você se identificou com algum dos itens que eu mencionei nesse vídeo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.